Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tiago e sejam todos muito bem-vindos ao canal Tangram. Em diversos momentos da nossa vida acadêmica, nós temos a necessidade de elaborarmos projetos, seja tanto na elaboração dos trabalhos voltados à conclusão de curso, ou até mesmo para o ingresso na pós-graduação, níveis de mestrado ou doutorado. E por isso que eu te chamo para conversar hoje sobre essa temática. Vamos lá? Elaborar um projeto de pesquisa pode parecer um bicho de sete cabeças, não é mesmo? Muitas vezes nós nos pegamos pensando, né, e tentando encontrar formas de elaborar um projeto coerente. E é por isso que hoje eu trago alguns elementos que podem te ajudar, então, a estar escrevendo esse projeto de uma maneira tranquila, uma maneira bastante confortável, no sentido de poder, então, estar ingressando, seja no mestrado ou doutorado, ou até mesmo elaborando, né, o tão conhecido trabalho de conclusão de curso. Eu gosto bastante de iniciar falando sobre o que Mário Osório Marques nos traz, que é a relação da escrita como sendo uma conversa com sujeitos sequer imaginados, né? Então, a partir do momento que nós escrevemos, nós temos que estar escrevendo aquilo que nós objetivamos escrever, né, que nós nos propomos a escrever, pensando sempre que por trás daquela escrita, né, existirão muitas pessoas lendo, né, existirão muitos leitores que no momento da escrita eu posso não saber nem quem são, né? Então tem que também estar pensando justamente como sendo um exercício de escrever como sendo algo para o outro, né? Não a escrita como algo para mim, mas sim também a questão mais voltada da escrita, né? Pensando no sujeito que vai ler aquilo que eu estou escrevendo. Mário Osório Marques também descreve que não consegue escrever sem pensar você por perto, né? E esse você é o leitor. Então, também um exercício que nos ajuda a escrever é pensar sempre quando nós estamos escrevendo em pessoas por trás da gente, né? Em pessoas dos nossos lados, tentando escrever e tentando ler aquilo que nós estamos escrevendo. Isso ajuda bastante por conta de que nós começamos a ter mais cuidado com aquilo que nós escrevemos. Muitas das vezes nós escrevemos coisas, né, que para nós parecem ser coisas muito claras, muito tranquilas, muito objetivas, mas os leitores nem sempre têm as mesmas vivências, né, nem sempre têm as mesmas perspectivas de vida que nós temos, e muitas vezes também não têm as mesmas leituras que nós temos. E por isso, né, isso obviamente refletido na nossa escrita, então por isso que nós temos que ter muito cuidado com a nossa escrita, para que ela seja uma escrita que contemple, né, diversas leituras e que a gente consiga, através dela, contemplar, então, a perspectiva de diversos leitores, que são pessoas que muitas vezes nós nem imaginamos quem sejam. Dentro da escrita científica, né, da escrita de um projeto, numa comunidade científica, num ambiente acadêmico, por exemplo, nós temos que tomar muito cuidado, né, com a questão daquilo que nós escrevemos. Nós temos que cada vez mais deixar de lado a questão do senso comum, né, e buscar cada vez mais trazer a escrita para dentro do campo científico, né, contribuindo, obviamente, com a valorização da ciência e também a questão da construção do conhecimento científico. Então, o senso comum, ele é um conhecimento popular, né, mas que muitas das vezes não cabe dentro de uma escrita acadêmica. Ele pode até aparecer em algumas vezes, mas essa escrita do senso comum, ela precisa vir sustentada também pela teorização, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, e buscar cada vez mais, né, fazer da nossa escrita um processo de construção do conhecimento científico também, né, como sujeitos que imersos, né, numa cultura acadêmica, né, ou seja, na graduação, na pós-graduação, nós temos que cada vez mais pautar nossa escrita pensando exatamente nessa questão da valorização da ciência. Isso também inicia, né, parte como sendo também algo necessário da escrita. Então, eu trago alguns elementos, né, que eu considero sendo elementos essenciais, né, para a escrita de um projeto, que no meu ponto de vista são essenciais, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, e que é a questão do resumo, né, então, o resumo com aquela parte inicial do projeto, né, vem a introdução, a justificativa, a metodologia, as considerações e as referências. Eu vou abordar um pouquinho sobre cada um deles na sequência desse vídeo. Então, como eu falei para vocês, né, mas essa é uma estrutura básica, certo? É uma estrutura que eu considero coerente, que eu considero como sendo algo necessário na escrita de um projeto, mas isso vai depender muito, né, das perspectivas
de cada pessoa, né? Então, se eu estou almejando ingressar no mestrado, eu vou ler o edital e vou ver quais são as exigências, né, daquele programa em relação à escrita do projeto. Se eu estou escrevendo um projeto para elaboração de um TCC, eu vou conversar com o orientador e vou ver as perspectivas desse orientador e também do regulamento da graduação, né, em relação às necessidades que precisam ser contempladas na escrita de um projeto, tá? E o que isso também vem ao encontro, né? Para mostrar exatamente essa relação, né? Que aqui eu apresento alguns elementos, mas que cada caso é um caso, né? E as especificidades precisam ser analisadas, né? E de acordo com cada caso. Então, o resumo, ele apresenta, né, a essência do projeto. Muitas das vezes, né, quando nós vamos buscar alguns trabalhos para ler, para fazer a leitura, nós buscamos pelo título e pelo resumo. Então, o resumo ele tem que ser muito bem escrito, né, porque ele é de uma forma que faz com que as pessoas cheguem no nosso trabalho, tá? Ele é um convite, na verdade, para a leitura do nosso trabalho. Então, ele tem que ser bem escrito, né, ele tem que trazer os elementos necessários para que a sua escrita seja satisfatória, dando condições para o leitor, né, ao ler o resumo, consiga compreender um pouco sobre aquilo que vai ser tratado de uma maneira mais intensa no corpo do projeto, né, ou no corpo do trabalho, e ele possa, então, se interessar pela leitura, tá? Então, ele apresenta de forma clara e objetiva os objetivos do trabalho, então tem que trazer ele no corpo do resumo, né, que geralmente está entre 15 e 20 linhas no máximo, né, então também depende muito das exigências, né, os objetivos do trabalho, os caminhos a serem seguidos, né, ou seja, como eu pretendo desenvolver o projeto, né, já que é algo que eu estou planejando para desenvolver, né, então é aquilo que eu estou almejando fazer, então tem que ter sempre esse cuidado, né, que como é um projeto, é aquilo que eu pretendo fazer, então eu tenho que descrever, né, o que eu pretendo fazer e como eu pretendo fazer, né, além, obviamente, de apontar perspectivas, né, em relação ao desenvolvimento do projeto, ou seja, o que esse projeto pode mostrar, né, se ele for desenvolvido, o que eu compreendo como sendo algo possível, né, de que esse projeto possa, então, trazer de contribuição para o campo científico. A introdução, como o próprio nome já diz, né, ela introduz o tema da pesquisa, então, por meio de dados levantados e até mesmo pelas vivências do pesquisador. Então, posso trazer alguns elementos que eu considere sendo importantes e que fazem parte, né, da questão da questão da elaboração do meu projeto, certo? Então, eu trago algumas vivências na academia, né, algumas disciplinas cursadas, algumas experiências pessoais, né, que fazem relação, ou melhor, que têm relação direta, né, ao tema da pesquisa, ao objetivo da pesquisa, ao problema da pesquisa, tá? Então, eu faço uma breve apresentação da temática que vai ser desenvolvida, né, e também, né, dentro da própria introdução, eu anuncio, né, o problema de pesquisa, certo? Que é algo extremamente necessário na elaboração de um projeto, né? Porque se nós temos um projeto, é porque nós temos um problema a ser resolvido. Então, a partir do problema, né, que nós elaboramos um projeto, né? Então, eu não posso elaborar um projeto sem que eu tenha um problema por trás, certo? Então, tem que ter um problema, e esse problema tem que ser um problema que realmente faça parte das minhas necessidades enquanto pessoa, enquanto pesquisador, né? Algo que gosto muito de conversar com os meus alunos é exatamente sobre isso. Essa necessidade, né, que nós temos de estar ingressando na pós-graduação sem que tenhamos um problema por trás. Isso gera muitas complicações, né, muitos problemas por trás disso, muitos casos de depressão, né, de estresse, por conta da não necessidade de desenvolver, né, uma pesquisa, mas essa vontade desenfreada de estar na pós-graduação. Tá? Então, geralmente, os problemas, as pesquisas que nós desenvolvemos, quando elas são pautadas nas nossas necessidades, né, nos nossos questionamentos, nas nossas vontades, elas se tornam pesquisas muito mais sadias, né, em questão de vivência mesmo da pesquisa. Eu me sinto muito melhor quando eu pesquiso aquilo que eu quero pesquisar no meu tempo, certo? E não aquilo que é imposto, né, ou aquilo que eu invento de uma hora para outra só para ingressar numa pós-graduação, por exemplo, certo? Então, o problema de pesquisa tem que estar muito bem estruturado, né? Eu vou mostrar alguns exemplos de problema para vocês daqui a pouco. Os objetivos, né? Então, divididos em objetivo geral, que é um objetivo geral, e nos objetivos específicos, que são desdobramentos tanto do problema quanto do objetivo geral. Então, objetivo específico, no mínimo 2, né? E dependendo
do tipo de projeto, né, que eu estou elaborando, né, dependendo da fase, no máximo 2 também. Tá? Então depende muito, né, do tempo que esse projeto vai ter para ser desenvolvido, então também tem que limitar um pouco a questão dos objetivos. Em relação ao problema de pesquisa, né, como eu falei para vocês, eu trago 3 exemplos, né? A essência é a mesma, né? A temática, por exemplo, é a questão das tecnologias digitais, na aprendizagem e no ensino da matemática. Só que eu mudei, né, o início de cada problema, só para que a gente possa ter uma noção direta em relação a isso. Então, o primeiro problema eu trago como as tecnologias digitais podem potencializar os processos de ensino e aprendizagem de matemática. No segundo, eu troquei a palavra como pela palavra quais, isso já muda um pouco o sentido do problema, né? E ao invés de saber como as tecnologias podem potencializar, eu quero agora saber quais tecnologias podem potencializar, certo? E no terceiro problema, né, eu mudei o como pelo que tipo, e também muda, né, a questão do sentido do problema. Então, ao invés de saber como as tecnologias digitais podem potencializar, ou então quais tecnologias podem potencializar, eu mudei para que tipo de tecnologias potencializa os processos de ensino-aprendizagem de matemática, certo? Então, a essência é a mesma, mas o sentido do problema muda. Isso também é algo que tem que ser muito estudado, muito pensado pelo pesquisador, no sentido de que realmente aquilo que eu quero pesquisar, se é como, se é quais, se é que tipo, ou outro desdobramento também pode ser pensado na elaboração de um problema. Os objetivos, né, então eles são sempre escritos no infinitivo, né, porque eles projetam aquilo que eu quero fazer no futuro, né, é alguma coisa que vai ser realizada, e existem 3 tipos de objetivos. Os objetivos exploratórios, né, que é o conhecer, identificar, levantar, descobrir. Os objetivos descritivos, que podem ser considerados como caracterizar, descrever, traçar, determinar, né, e também os objetivos explicativos, que tratam sobre, por exemplo, analisar, avaliar, verificar e explicar, certo? Então, dependendo da minha necessidade de pesquisa, do meu problema, né, tem que ser um alinhamento entre problema, objetivos, né, eu posso também estar caracterizando, né, os objetivos serão objetivos exploratórios, descritivos ou explicativos. E eu trago um exemplo de objetivo geral daqui a pouco, né? Mas o que caracteriza, então, esse elemento, essa questão do objetivo geral, né? É o elemento que, de forma clara, apresenta a ideia do projeto, certo? Descreve o foco do trabalho, né? Ou seja, o que eu quero com este trabalho, tá? Então, eu trago um exemplo aqui para que vocês possam acompanhar, né? Então, o problema que eu trago, né, como exemplo, é como as tecnologias digitais podem potencializar os processos de ensino e de aprendizagem da matemática. E vinculado a esse problema, eu tracei como objetivo geral o seguinte, né, que é identificar propostas pedagógicas que, acopladas aos recursos digitais, potencializam os processos de ensinar e aprender matemática. Tá? Então, pensando no problema, eu consigo, então, ter essa questão do objetivo geral, né? Elaborar um objetivo que vai caracterizar o desenvolvimento dessa pesquisa, ou seja, vai me dar um norte, né? Vai nortear o desenvolvimento da minha pesquisa. E os objetivos específicos, né, eles apresentam de forma resumida e a ideia central do trabalho e também delimitam os rumos do mesmo, certo? Então, se eu tenho o objetivo geral ali, que é identificar propostas pedagógicas que, acopladas aos recursos digitais, potencializam os processos de ensinar e aprender matemática, um desdobramento disso que vão ajudar a limitar também o desenvolvimento da pesquisa, né, são os objetivos específicos que eu tracei aqui, que no caso é conhecer o trabalho dos professores de matemática que utilizam tecnologias digitais em suas aulas e também compreender como as tecnologias digitais podem potencializar a aprendizagem da matemática, certo? Então, se eu tenho um problema, né, a partir do problema, eu consigo estabelecer o objetivo geral e, obviamente, a partir do objetivo geral, eu consigo estabelecer, então, objetivos específicos que vão desmembrando, né, essa questão desmembrando e também vão delimitando, né, os rumos do meu projeto. A justificativa, então, né, trata-se exatamente daquela necessidade do desenvolvimento da pesquisa, certo? Então, eu vou descrever os motivos pelos quais a temática é importante ser pesquisada, tá? E trazer pesquisas já realizadas, autores que tratam sobre o tema, né? De modo geral, vou dizer por que a pesquisa ela é importante, certo? Então, como eu falei para vocês, eu acordo num belo dia pela manhã e resolvo pesquisar sobre matemática.
Só que eu não posso simplesmente sair por aí escrevendo, né? Eu tenho que buscar, né, em fontes de informação, em repositórios, em periódicos, um pouco sobre aquilo que já foi produzido na área, para não fazer a mesma coisa, né? Não pesquisar aquilo que já foi pesquisado. Obviamente que aí tem as implicações de subjetividade dos observadores, né, dos pesquisadores, mas a gente tem que ter esse cuidado, né, para também como valorização daquilo que já foi produzido, certo? Então eu vou buscar informações, né, vou buscar nos repositórios, né, em pesquisas já realizadas, né, aquilo que já foi produzido na área, né, em relação à temática escolhida para que escolhida por mim para que eu desenvolva o projeto, certo? Então vou lá buscar e verifico o que já foi produzido, né? Faço um apanhado, faço umas leituras, né? E a partir disso, então, né, eu proponho a minha proposta, né, o meu projeto, né, com base naquilo que já foi construído, então eu consigo descrever muitas das vezes, né, por que a minha pesquisa também é importante, né? Ou seja, tantas coisas foram produzidas sobre essa temática, mas a minha pesquisa traz isso e aquilo, que são coisas que não foram abordadas ou que foram abordadas de modo diferente do modo como o qual eu quero abordar. A metodologia do trabalho é uma das partes mais importantes, né, do projeto, porque é aqui onde as pessoas conseguem compreender, né, o que tu queres fazer e o como tu vais fazer, né, no desenvolvimento do trabalho. Então, trata-se sobre a relação de descrever como o trabalho será realizado, né? O tipo de pesquisa, o tipo de abordagem, né? O tipo de instrumento de coleta e análise de dados, e também a questão dos sujeitos, né, que serão investigados, né, os que serão analisados, né, em relação àquilo que vocês estão se propondo da construção do projeto. De uma forma mais detalhada, aqui eu trago, né, a abordagem, então a gente vai definir se é uma abordagem qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa, certo? Eu tenho que descrever isso na metodologia. O tipo de pesquisa, então, se vai ser uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa etnográfica, uma pesquisa documental, ou outro tipo de pesquisa, existe uma série muito grande, né, de tipos de pesquisa disponíveis aí, diversos autores trabalham sobre isso, e vocês podem estar consultando e verificando qual tipo de pesquisa se encaixa melhor com o objetivo, com o problema de vocês, certo? Os sujeitos são materiais, né? Então vou descrever o público, os materiais utilizados e etc, né? Aqui é uma parte bastante interessante, né, que, por exemplo, assim, eu vou descrever o público, né, e ao descrever o público eu tenho que dizer por que eu escolhi, por exemplo, 30 professores de matemática no universo de, sei lá, mais de 50 mil professores de matemática. Então, eu tenho que dizer por que eu escolhi especificamente 30 professores, por que foram esses e não foram aqueles, certo? Eu tenho que dizer isso, né, ou que sejam documentos, por que eu escolhi esses documentos, né, caracterizando eles, né, ou livros também, por que eu escolhi esses livros e não escolhi outros livros e tudo mais. Então, eu tenho que trazer de uma forma muito clara, né, as minhas escolhas em relação a isso também. Obviamente, também preciso descrever os instrumentos que serão utilizados, ou seja, como eu pretendo fazer isso. Então, se eu vou utilizar um questionário, se esse questionário vai ser aplicado em modo físico ou se vai ser virtual, certo? Eu tenho que descrever que tipo de instrumento eu vou utilizar. Se vai ser uma entrevista gravada, se vai ser uma análise de livros, né? Então, aonde esses livros estão, como é que eu vou ter acesso a esses livros, certo? Então, tudo tem que ser muito detalhado, porque as pessoas que vão ler o projeto, né, elas precisam ter informações para saber se vocês vão dar conta de desenvolver essa pesquisa ou não. Tá? Então, precisa ser muito detalhado, e quanto mais riqueza de detalhes tiver, melhor estruturado fica o projeto de vocês. E as considerações finais, né? Então, elas escrevem de forma geral o que se espera com o trabalho, certo? Então, nesse momento de considerações finais dentro de um projeto, eu não tenho ainda o que falar sobre o desenvolvimento dele, mas eu tenho a perspectiva daquilo que eu almejo em relação ao seu desenvolvimento. Então, é aqui que eu falo, né? O que eu pretendo, né? O que eu pretendo encontrar nele, certo? O que eu acredito que possa vir, isso pode ser modificado e muito provavelmente vai ser modificado quando vocês desenvolverem a pesquisa, mas aqui existe a liberdade para apontamentos, né, sobre aquilo que vocês almejam, né, e também falar sobre a questão da importância, né, da realização do projeto
para o desenvolvimento da comunidade científica. Por que esse projeto também vai ser importante ser realizado, né? Quais apontamentos ele pode trazer que vão contribuir para o desenvolvimento da nossa comunidade científica. As referências, então, um erro muito comum são as pessoas utilizarem muitas referências no texto e referências que não utilizaram nele, né? Ou melhor, trazerem na lista de referências, né, que vem no final da estrutura do projeto, muitos textos, muitos livros, né, que não foram utilizados no corpo do texto. Isso é um erro muito grave, certo? E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós devemos colocar apenas as referências utilizadas no texto, como eu fiz aqui agora, que eu trago para vocês. Então, nesses slides que eu elaborei, nesse material, eu utilizei apenas a referência do Mário Soares Marques. Então, eu trouxe nas referências apenas a referência deste autor em relação ao livro que eu utilizei, certo? Eu não trouxe outras coisas, né, que não foram utilizadas, certo? Também não posso deixar de trazer aquilo que foi utilizado. Então, tomem bastante cuidado com isso, porque aqui também está um pouco sobre essa característica, né, do próprio pesquisador. Trago também a rede social do Facebook do nosso grupo de pesquisa, quem tiver interesse em acompanhar nosso trabalho. O canal Tangram, também onde nós disponibilizamos vários vídeos sobre a temática, sobre temáticas diversas. O nosso site, nosso e-mail e o logo do nosso grupo de pesquisa. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por meio dele, eu tentei abordar de maneira bem rápida, bem sucinta, esses elementos que eu considero como sendo elementos essenciais na escrita de um projeto acadêmico. E estou à disposição para que a gente possa continuar conversando, né, sobre essa temática ou sobre outras temáticas. Fiquem à vontade para deixar comentários e até mesmo sugestões de outros assuntos que eu possa estar abordando em outros materiais, em outros vídeos futuramente. Foi um prazer estar conversando com vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.